Olá, tudo bem? Quero te fazer uma pergunta hoje. Qual é a melhor idade para uma criança aprender a falar inglês? Enquanto você pensa, eu vou me apresentar. Eu sou Pamela, sou professora, tenho formação em pedagogia e psicopedagogia, sou especialista em educação bilíngue. E há mais de 15 anos eu trabalho em grandes escolas com educação infantil, ensino fundamental, capacitação de professores, elaboração de material, nas áreas de inglês, tecnologia e metodologias ativas. Mas e aí, você já pensou? Qual a melhor idade para uma criança aprender a falar inglês? Estudos mostram que o cérebro da criança ele é flexível, que existe uma janela de oportunidades de aprendizagem. Então, por exemplo, na área de linguagem, essa janela seria até os 8 anos. Não significa que depois ela não vai conseguir aprender, mas que nesse momento o aprendizado ele é muito mais rico e significativo. Esses estudos mostram que crianças bilíngues têm um desempenho melhor em atividades que requerem maior linguagem, atenção e memória, justamente porque ela tem esses dois códigos e ela transita o tempo todo nas duas. E eu não sei se você já viu uma criança que fala inglês com a mãe, por exemplo, e ela tem um amigo do lado que não fala inglês, ela vira para o lado e repete para o amigo, em português, a mesma frase que ela falou com a mãe. Só que ela não faz esse processo de tradução, que verbo eu vou usar, quais são os vocabulários. Não, ela simplesmente fala, porque ela aprendeu de uma forma natural. Então ela consegue falar o inglês e falar o português e transitar entre os dois. Tudo bem? Bom, agora por que a criança ela aprende dessa forma tão fácil? Além dela ter o seu cérebro flexível, ela não tem aquele receio dos adultos. Eu não sei se você já passou por isso. Quantos adultos ouvem muito bem inglês, mas na hora de falar eles travam? Eles conseguem formar a frase toda na mente, mas na hora de falar, trava. O que é isso? Não é que ele não conseguiu aprender, mas é uma insegurança. E a criança ela não tem essa insegurança. Por quê? Para ela está falando um outro código. Ela não vai pensar o que o outro está pensando de mim, se a minha frase está certa, se a minha pronúncia está adequada, ela simplesmente fala. Enquanto o adulto ele fica travado naquela lista de verbo, gramáticas N, aquelas regras que o professor fica lá na frente falando e ele copiando e tendo que decorar e a prova que ele vai fazer. A criança não, ela não tem esse estresse, porque ela aprendeu de uma forma natural. Ela aprendeu através de brincadeiras, de músicas, então ela não vai ter essa dor de cabeça depois. Lembra, o inglês ele é um investimento que pode ser tanto para a vida acadêmica dele no futuro, para trabalhos ou para oportunidades. Eu conheço pessoas, ou profissionais, que tinham oportunidade de subir, de crescer, de ter uma promoção, só que não tinham inglês. E perderam, infelizmente. Mas não foram pessoas que não estudaram inglês, pelo contrário, que tentaram de diversas formas também, cursos online, aula particular, diversos materiais e travava, não ia. Por quê? Porque a primeira experiência com o professor ou com a metodologia não foi boa. E aí, na hora de conseguir ir para frente, avançar, infelizmente se barrava. Olha, se eu consigo eliminar todos esses problemas na vida do meu filho agora, por que eu vou esperar ele crescer para ter essas dificuldades, para ter essas barreiras, se eu consigo tirar tudo agora? Devido à globalização, as escolas perceberam que precisam melhorar o nível de inglês dos seus alunos. E tem escolas bacanas, fazendo um bom trabalho com excelentes professores. Mas a grande maioria das escolas, elas estão oferecendo um programa bilíngue. O que é isso? São palavras soltas diariamente e que na maioria das vezes quem faz essa aula, quem dá essa aula é o professor de sala de aula, aquele que não tem inglês. É um excelente professor em português, mas ele não tem a formação bilíngue que vai ter uma colocação gramatical, uma pronúncia adequada e infelizmente esse não é um programa desejado. Se o que estão te vendendo é o suficiente, então tá bom. Agora, se você quer que o seu filho seja fluente em inglês, então ele vai precisar ter mais contato com a língua de verdade. Lembra, quanto mais contato com a língua, mais fluente ele vai ser. E isso precisa ser de forma natural e precisa ser de verdade. Bom, eu quero te apresentar a Puzzle, uma escola de inglês especializada em crianças de 4 a 10 anos que fica em São Bernardo. A nossa proposta é de imersão, 100% em inglês. Alguns pais ficam preocupados, falam, mas meu filho nunca falou inglês, como que ele vai entender o que a professora está dizendo ou os comandos? Existem técnicas e a professora vai falar de diferentes maneiras, usando objetos, mímica, condições que a criança vai entender.
E a melhor parte, ela vai falar inglês desde a primeira aula. Isso gera na criança confiança, porque ela vai ver que o inglês não é difícil e ela vai gostar da aula. E quando ela gosta, isso já quer dizer que é 50% de aprendizagem garantida. Nossos diferenciais são as metodologias ativas. Uma delas é a cultura maker, que ela vai manipular e construir com materiais alternativos e ferramentas um mini projeto. STEAM, ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. A criança recebe uma situação-problema e ela usa o conceito dessas 5 áreas para poder resolver. O STEAM é uma metodologia americana que tem sido utilizada nas escolas seculares, inclusive faculdades, justamente para desenvolver as habilidades do futuro, porque nós não sabemos quais são as profissões do futuro, mas o que cabe a nós é desenvolver as habilidades que ele vai precisar, independente de qual área ele escolher, que seja o trabalho em grupo, a empatia, resolução de problemas e desenvolvimento de sistemas. Robotics e coding. A criança vai trabalhar com conceitos de máquina simples e introdução ao pensamento computacional. Isso não é apenas para quem deseja ir para a área do TI, mas ela precisa entender como funciona um sistema e como que ela pode transformar e modificar esse sistema. Cooking class. Sabe aquela manipulação do alimento, a transformação, quando você trabalha com medidas, e tudo isso em inglês. Então ela vai fazer uma pizza, um milkshake, cupcake, junto com os colegas, e ela vai ter a oportunidade de experimentar aquilo que ela fez, desenvolvendo sua autoconfiança. Temos também storytelling e songs. Então, uma história e músicas. Então, o vocabulário dentro de um contexto que a criança vai entender e vai reproduzir conforme ela canta e ela brinca, em jogos e dinâmicas que a professora vai desenvolver. Temos também princípios e valores cristãos, como partilha e respeito ao próximo. Nossas aulas acontecem dentro de um buffet, com uma minicidade temática, com espaços e objetos propícios para o desafio do dia a dia. Ou seja, seu filho vai aprender tudo isso em inglês num espaço maravilhoso que eles amam de verdade. Se você quiser conhecer mais sobre a Puzzle, entre em contato, nossas informações estão aí embaixo, clica no link e vem para a Puzzle, venha nos conhecer. Até mais!